Quanto custa construir uma casinha? Veja preços e ofertas. Tamanho da casa, obviamente. Quanto maior a casa, mais caro será construir, com um preço médio em torno de R$ 1.650 por metro quadrado. É com isso em mente que muitas pessoas decidem apostar em pequenas casas, construídas sob medida para atender às necessidades de famílias cada vez menores. Hoje, em poucos metros quadrados de espaço, é possível usufruir das mesmas comodidades de imóveis maiores, com a vantagem de gastar menos no projeto. Sabendo disso, tente pensar no tamanho da sua casa para ter apenas as áreas realmente necessárias para as pessoas que moram nela. Tipo de construção. Pequenas casas não precisam necessariamente ser térreas. Elas podem ser transformadas em casas geminadas ou ter recursos diferentes, dependendo de suas necessidades. É importante notar que o tipo de construção escolhido é outro fator que afeta o preço final de uma casa pequena, por isso vale avaliar qual forma é melhor para a sua situação. As casas geminadas são, em média, cerca de 10% a 15% mais baratas do que as casas térreas, levando em consideração a relação entre a área útil e o investimento total, mas acabam com um custo geral geralmente mais alto do que as casas térreas maiores. Padrões de material e acabamento. Naturalmente, quanto maior o padrão dos materiais escolhidos, mais caro será, considerando itens como mármore, que custa em torno de R$ 1.250 o metro quadrado, e madeira maciça, que custa em média R$ 900 o metro quadrado. Construção de pequenas casas. Por isso, é muito importante analisar o preço de cada item a ser utilizado no projeto. No entanto, mesmo que você queira economizar na construção, tente não abrir mão dos padrões mínimos de qualidade de materiais e acabamentos, pois isso será sua garantia de desempenho bem feito e durável. Tipo de mão de obra. As taxas cobradas pelos profissionais que vão construir sua casinha, sejam eles pedreiros, arquitetos ou construtores, afetarão diretamente o custo final do negócio. O ideal é buscar sempre a melhor relação custo-benefício nesse quesito, pois o preço médio da mão de obra gira em torno de R$ 700 por metro quadrado. Tente combinar preços razoáveis de artesanato com a qualidade que você precisa para construir com segurança uma pequena casa. De um modo geral, o custo de construção de uma casa pequena é de cerca de R$ 1.650 por metro quadrado. Obviamente, esse valor pode variar de acordo com as especificidades do projeto e da região em que a obra está sendo executada, por isso consideramos apenas uma estimativa de preço. Para ter uma ideia mais precisa de quanto investimento deve ser feito em cada etapa da construção de uma casinha, podemos dividir o trabalho nos seguintes pontos. Fundação. Esta é a fase inicial da construção e é fundamental para garantir a sustentação da estrutura do imóvel. Existem diferentes tipos de fundações, e a escolha de uma depende das condições do terreno e das características do imóvel. Em geral, o preço médio de um investimento em uma fundação gira em torno de R$ 480 por metro quadrado. Pisos. Não faltam diferentes opções de pisos no mercado para atender às mais diversas necessidades. Desde pisos de madeira tradicionais até versões modernas de azulejos, você pode encontrar uma variedade de pisos que podem ser usados em pequenas casas. O custo aproximado da instalação do piso é de aproximadamente R$ 70 por metro quadrado, dependendo do modelo escolhido. Paredes. As paredes de uma casinha também podem ser feitas de diversos materiais, sendo o mais tradicional a alvenaria, que custa cerca de R$ 500 o metro quadrado, enquanto o preço médio da madeira é de cerca de R$ 420 o metro quadrado. Para a construção de paredes. Tamanho da casa. Obviamente, quanto maior a casa, mais caro será construir, com um preço médio em torno de R$ 1.650 por metro quadrado. É com isso em mente que muitas pessoas decidem apostar em pequenas casas, construídas sob medida para atender às necessidades de famílias cada vez menores. Hoje, em poucos metros quadrados de espaço, é possível usufruir do mesmo conforto de um imóvel maior, com a vantagem de gastar menos no projeto. Sabendo disso, procure considerar o tamanho da sua casa para ter apenas as áreas realmente necessárias para o bem-estar de quem mora nela. Tipo de construção. Pequenas casas não precisam necessariamente ser térreas. Elas podem ser transformadas em casas geminadas ou ter recursos diferentes, dependendo de suas necessidades. É importante notar que o tipo de construção escolhido é outro fator que afeta o preço final de uma pequena casa. Portanto,
é necessário avaliar qual formato é mais valioso em sua situação. As casas geminadas são, em média, cerca de 10% a 15% mais baratas do que as casas térreas, levando em consideração a relação entre a área útil e o investimento total, mas acabam com um custo geral geralmente mais alto do que as casas térreas maiores. Padrões de material e acabamento. Naturalmente, quanto maior o padrão dos materiais escolhidos, mais caro será, considerando itens como mármore, que custa em torno de R$ 1.250 o metro quadrado, e madeira maciça, que custa em média R$ 900 o metro quadrado. Construção de pequenas casas. Por isso, é muito importante analisar o preço de cada item a ser utilizado no projeto. No entanto, mesmo que você queira economizar na construção, tente não abrir mão dos padrões mínimos de qualidade de materiais e acabamentos, pois isso será sua garantia de desempenho bem feito e durável. Instalação. Nesta fase, podemos incluir as instalações elétricas e hidráulicas, que devem ser realizadas por profissionais especializados neste tipo de trabalho, incluindo eletricistas e encanadores. O custo médio de investimento nas instalações varia de acordo com os padrões dos materiais escolhidos. Itens de alta qualidade são recomendados, mas geralmente ficam em torno de R$ 170 por metro quadrado. Aberturas. Portas e janelas que serão instaladas em pequenas casas podem ser pensadas como aberturas. Eles ajudam a enquadrar o padrão arquitetônico do edifício e devem ser escolhidos de acordo com o programa original do imóvel. Existem diferentes opções de materiais para a fabricação de portas e janelas, sendo os mais comuns madeira, alumínio, ferro, vidro e PVC. O valor aproximado para investir na abertura costuma ficar entre R$ 10.000 e R$ 13.000. Teto e telhado. Esses dois itens são fundamentais para a estrutura geral da casinha, pois são responsáveis por proteger o imóvel e garantir que ele seja protegido de fatores climáticos como sol e chuva. Dependendo do material escolhido, o investimento médio para o telhado e a cobertura de um imóvel costuma ficar entre R$ 120 e R$ 150 por metro quadrado. Acabamentos. Como acabamentos, podemos considerar tudo o que é necessário para concluir o trabalho e pronto a usar, como pintura, instalação de rodapés e alisares, colocação de bancadas, etc. O custo médio das reformas dependerá diretamente da qualidade dos materiais utilizados, geralmente variando de R$ 250 a R$ 300 por metro quadrado. O custo médio de reforma para construir uma casa pequena dependerá diretamente da qualidade dos materiais utilizados, geralmente variando de R$ 250 a R$ 300 por metro quadrado. Um dos fatores que afeta o preço da construção de uma pequena casa é a escolha dos acabamentos. Obviamente, a escolha de acabamentos premium e padrões de carro aumentarão muito o custo do trabalho. Materiais como mármore e outras pedras naturais, tintas e tampas de alta qualidade ou madeira maciça oferecem ótima aparência e custo-benefício, mas também são mais caros. Para construir pequenas casas que custam muito pouco, você pode usar algumas estratégias e recursos para manter os custos baixos. Planejar e contratar um arquiteto para executar o projeto é um investimento que agrega valor à obra e evitará perdas e desperdícios. Escolha o drywall para construir as paredes internas necessárias e mantenha o restante do espaço integrado. Decidir pela laje de cobertura ao invés do telhado clássico, aplicar acabamentos rústicos, como tijolos e concreto amado aparentes, e optar o mesmo revestimento para todos os ambientes são algumas sugestões para edificar uma moradia pequena gastando pouco. O preço para edificar uma casa pequena fica em aproximadamente R$ 1.650 o m ao quadrado, sendo igualmente uma morada de 100 metros quadrados custaria R$ 165.000. Outros valores que podemos referir separadamente são a fundação que fica em aproximadamente R$ 480 o m ao quadrado, a edificação de paredes que fica em R$ 500 o m ao quadrado para a alternativa em alvenaria e o telhado que fica meio termo R$ 120 e R$ 150 o m ao quadrado, dependendo do material escolhido. Para edificar uma casa pequena utilizar-se menos materiais e, devido ao volume abreviado, o período da obra e gastos com mão de obra igualmente serão menores. Evidente que a importância também será influenciado pelo tipo de edificação, se é uma casa térrea ou sobrado e o padrão dos acabamentos. O custo para a edificação de casas populares é de R$ 1.300 o m ao quadrado. A edificação de casas populares geralmente envolve a planta de duas ou mais casas semelhantes, geminadas ou não, e com um padrão de qualidade econômico.
São casas construídas